Contando então um pouco sobre a nossa metodologia, uma pergunta que nós nos fazíamos muito lá atrás e que não encontramos a resposta em livros, cursos, em lugar nenhum, de forma objetiva, é o que uma empresa precisa ter para alcançar a excelência empresarial. Por não ter encontrado, então nós criamos, isso há mais de 15 anos, o conceito dos 5 pilares para a excelência empresarial. Então aqui nós entendemos que uma empresa bem alinhada com esses 5 principais pilares, ela tem grandes chances de se alcançar ali um alto desempenho. Então tudo parte do primeiro pilar, de estratégia. Aqui nós vamos avaliar se esse empresário ele sabe aonde ele quer chegar. Se ele está vendendo o produto certo, na região correta, se ele está praticando a margem de preço adequada de acordo com o perfil de clientes que ele atende, se existe, por exemplo, a possibilidade dele ampliar sua capacidade fabril ou às vezes até diminuir. Então tudo isso a gente vai avaliar aqui no pilar de estratégia. O pilar de processos, aqui nós vamos entender todos os procedimentos daquela empresa. Como ela compra, como ela vende, como ela administra. Por exemplo, na área comercial, existe uma política comercial para balizar as vendas? Ou cada vendedor dá o prazo de entrega, a margem de desconto, de acordo com a cor dos olhos do cliente? Se ele gosta do cliente, a margem é uma. Se ele não gosta, é outra. Não. Você tem que ter uma base e geralmente isso consta na política comercial. O terceiro pilar é o pilar de gestão. Aqui nós vamos avaliar se de fato o que foi definido lá na estratégia está sendo colocado em prática. Uma principal ferramenta aqui que a gente vai utilizar são os indicadores. O quarto pilar, na minha opinião, o mais importante, é o fator gente. Aqui nós vamos avaliar se as pessoas estão motivadas e qualificadas para exercerem ali suas atividades, tá certo? Então, a gente costuma dizer que, por exemplo, uma pessoa que está muito motivada, mas não tem qualificação técnica nenhuma, ela chega a ser perigoso, né? Porque ela está muito empolgada, motivada, porém não conhece tecnicamente as informações que ela precisa. E o inverso também não é produtivo. Muitas vezes a pessoa tem a capacidade técnica, porém não está motivada. Muito provavelmente ela não vai performar. E por fim, porém não menos importante, o pilar de TI. E aqui a gente geralmente traduz em um bom ERP, que ele nos permite tanto padronizar processos, então nos ajuda bastante com o pilar de número 2, e também no levantamento de informações para tomadas de decisões, tá certo? E aqui eu vou contar um pouquinho mais à frente, mas os 5 pilares, eles são grandes aliados nossos, principalmente na fase do diagnóstico e também na nossa linha de produtos que visa reorganizar departamentos de uma empresa. Entrando um pouco mais então na metodologia, a nossa se divide em 2 fases. A fase 1 é o diagnóstico e a fase 2, projeto. Tudo começa, sem exceção, pelo produto de diagnóstico empresarial. Aqui é proibido você ofertar ou propor qualquer coisa para uma empresa sem que antes você tenha avaliado a fundo o cenário dela. Então, a fase do diagnóstico, ela tem a duração de 3 semanas. Em cada uma dessas semanas, o consultor vai travar 2 dias integrais para dedicar a levantar essas informações do diagnóstico. E é claro, pelo nível de profundidade que nós temos aqui, já existe um valor de investimento a partir de R$ 8.800. Então tudo parte do diagnóstico empresarial, que é o produto de entrada, onde a primeira atividade aqui, é claro que entre essas existem várias outras. O objetivo aqui é resumir um pouquinho das principais que nós temos. Inicia-se então pela coleta das expectativas. Então aqui o empresário ou os empresários vão colocar num papel, assinar e datar quais são as 3 principais expectativas na contratação da consultoria. Esse documento vai servir como base para toda a realização do nosso trabalho. A partir disso, então inicia-se a realização do diagnóstico. Ele já é todo dimensionado por dia. Em cada um desses 6 dias, você já vai ter as atividades, as estratégias ali, definidas para que você possa conduzir e fazer todo um mapeamento completo daquela empresa. Feito o diagnóstico, levantadas essas informações, você tem então a consolidação dessas informações numa apresentação. Esta apresentação é sempre feita aos sócios da empresa. Aqui uma dica importante.
Nunca se coloca à mesa colaboradores dessa empresa, por quê? A probabilidade disso acabar virando uma confusão ali, onde você muitas vezes vai acabar expondo problemas e oportunidades que muitas vezes era para aquele gestor, aquele colaborador ter levantado a questão. Então aqui o intuito é mostrar primeiro para os empresários o real cenário daquela empresa. A equipe ela vai ser envolvida sim, mas numa etapa seguinte. Bom, apresentado o diagnóstico, então mostrei para os empresários quais são os problemas e as oportunidades da empresa. É claro que eu já levo também uma apresentação de uma proposta para projeto. Então, qual é o caminho que nós seguiremos para resolver cada um desses itens? Geralmente, para cada 2 diagnósticos que a gente entrega, um vira projeto. Então, em torno de 50% de conversão. Imaginando nesse caso que tem avançado, aqui para a fase 2, que é a fase de projeto, onde ele tem a duração aproximada de 12 meses, nós já estamos falando de uma visita por dia. Então, vou dar um exemplo. Todas as segundas-feiras, o consultor João vai atender a Maria, que tem um supermercado. Todas as terças-feiras, o consultor João vai atender o Pedro, que tem uma rede de postos de combustível. E assim por diante. Um dia da semana para atender cada empresa, certo? O ticket na fase de projeto já vai girar em torno de 12 a 15 mil reais por cliente. Então, cada empresa que estiver na fase de projeto e terá direito a um dia seu integral por semana, vai pagar por mês algo em torno de 12 a 15 mil reais. Bom, iniciada a fase do projeto, o primeiro passo é realinhar os objetivos. Então, levantaremos novamente as expectativas que foram desenhadas lá no início e tudo aquilo que foi levantado de informação na fase do diagnóstico para readequar aqui os objetivos do projeto. O cronograma desse projeto vai ser detalhado semanalmente dentro do nosso sistema. Então ali você já vai ter cada uma das atividades que você vai desempenhar durante toda a execução daquele projeto, que é essa próxima fase aqui. Depois, é claro, durante a execução desse projeto, nós temos aqui também uma ferramenta, vamos dizer assim, que nos ajuda muito a fazer com que os olhos do empresário brilhem cada vez mais, que é a reunião semanal para a cogestão desse projeto. Então aqui não é o empresário que fica correndo atrás do consultor para saber como que está o andamento do projeto. Aqui é o contrário. A gente já se antecipa. Então, nós já temos combinado no início do projeto que ao final de cada dia que você for dedicar àquela empresa, por exemplo, todas as terças-feiras, você já tem uma reunião de 20 a 30 minutos alinhada com os sócios da empresa para prestar contas do que aconteceu naquela semana, o que avançou e se alguma coisa não, já com os motivos, e também já preparar ali e antecipar para ele a programação da semana seguinte. Os empresários valorizam muito essa prestação de contas e, ao final, na entrega do projeto, nós também temos aqui uma reunião final para poder avaliar tudo aquilo que foi desenhado de estratégias e implantações na fase de projeto e, de fato, tudo aquilo que foi entregue. E essa entrega está diretamente ligada aqui com o nosso diferencial competitivo, que é ser corresponsável pelas implantações dos projetos. Então aqui a gente não se limita só a aconselhar e orientar o cliente. Aqui a gente coloca a mão na massa em conjunto e garante que tudo aquilo que foi desenhado num cronograma de projeto vai ser entregue até o final, custe o que custar. Isso para nós é importantíssimo. E uma ferramenta que nós criamos que nos permite fazer com que novos franqueados, mesmo sem experiência prévia em consultoria empresarial, conseguissem entregar excelentes resultados, é o software para gestão de projetos. Então aqui nós materializamos todo o nosso know-how e o papel desse sistema é justamente organizar numa sequência de implantação todos os dias e etapas daquele projeto, já com as ferramentas prontas e as estratégias também. Então, dessa forma, ele permite todo um acompanhamento completo do cronograma que foi desenhado ali, onde cada etapa está diretamente ligada a um problema ou necessidade que foi levantado lá no diagnóstico empresarial. E aqui, um outro ponto e um fator importantíssimo é que ele fica em nuvem. Então, em qualquer computador que você estiver, com login e senha, você acessa ali a sua plataforma e tem acesso
as informações do seu cliente.